A representação mais famosa do apóstolo Mateus, aquele que é um dos evangelistas, que escreveu um dos evangelhos, é aquela pintada por Caravaggio, uma pintura chamada A Vocação de São Mateus. Nessa pintura, você tem um ambiente lúgubre e um Mateus preocupado, e aparece um Jesus que aponta para Mateus e que parece dirigir um facho de luz poderoso. Mas tem uma outra representação desse apóstolo Mateus agora que está dando o que falar. Porque nesta representação, ele é apresentado como um indivíduo autista. E é isso que eu vou explicar aqui para vocês um pouco nesse vídeo. Olá, povão, tudo bem? Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. E um dos temas de pesquisa, eu estudo práticas baseadas em evidências para autismo, mas um dos temas que eu pesquiso é a representação da pessoa autista, E eu fiz um artigo há alguns anos que olha para a representação de autistas em séries de TV. E naquela altura havia outras séries, era um outro debate, embora não tenha mudado muito essa circunstância, mas eu vou colocar aqui embaixo para vocês também o link do artigo para quem quiser ler. E agora tem uma série nova, ela não é tão nova, ela já está agora numa temporada bem avançada, que é The Chosen, que ficou muito famosa por várias questões, por ser um financiamento coletivo, por estar aberta para as pessoas poderem assistir, e também, claro, pelo tema, que é o tema bíblico, conta ali a história dos apóstolos e de Jesus, que é um tema, obviamente, de interesse público muito grande. Mas, diferente da maioria das outras representações, esse acabou tendo uma vida mais duradoura e conseguiu circular mais, por ter um clima mais leve, por algumas questões até que eu vou falar aqui durante esse vídeo, O diretor é o Dallas Jenkins, e ele tem uma filha autista. Então ele conhece bastante deste universo, e ele já deu declarações dizendo que ele quis representar Mateus com essa característica, com essa característica autística. Ele fez essa opção de uma maneira proposital. E o que é que aparece na série que dá este encaminhamento? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. O diretor tem muita sensibilidade. Aqui no episódio 2, por exemplo, você vai ver um diálogo em que vai se questionar a sanidade de Mateus, Como ele é diferente, como ele tem uma série de coisas que são distintas, e aí a pessoa faz uma fala que acho que é bem significativa, que ele é um tipo diferente de São. Eu acho isso de uma fineza, de uma sofisticação em relação às ideias que a gente está tendo hoje sobre o autismo, Claro que ele está projetando isso num tempo diferente, mas ainda assim a sensibilidade dele é marcante aqui. Eu sou São. Sim, mas um tipo muito diferente de São. Desculpa, eu não entendo. Em uma outra circunstância aqui, no episódio 4, ele fala que ele não é bem aceito em lugar nenhum, que é uma realidade que muitos autistas vivem também em relação a essa rejeição social. Inclusive eu fiz um vídeo só sobre isso, demora poucos segundos para os autistas serem rejeitados, eu coloquei aqui para vocês se tiverem interesse. Eu não sou aceito. Onde? Em lugar algum. Nesse mesmo episódio, o Simão diz, em um certo momento, que ele é uma pessoa muito estranha. Você é meio estranho, não é? Enquanto no episódio 6 ele começa a ter muitas estereotipias e o Romano fala para ele agir normalmente, Fala para ele, dar a entender que é para ele reduzir, para ele parar de fazer aquelas estereotipias. Tente agir naturalmente. Eu ajo naturalmente. Eu ajo de acordo com como me sinto. Tente agir como uma pessoa normal, em circunstâncias normais. No mesmo episódio também tem outras circunstâncias em que ele apresenta estereotipia, principalmente quando ele está saindo. E tem uma outra frase nesse mesmo episódio interessante que tem a ver com essa sensibilidade do diretor, em que ele é chamado de um sujeito maravilhosamente estranho. E Mateus, você é tão maravilhosamente estranho. Muito inteligente, mas são as suas reações ao mundo que eu amo. No episódio 7 aparece uma coisa interessante aqui, que é justamente uma coisa que eu sempre abordo, que é como que muitos autistas conseguem ser socialmente inábeis por falta dessa cognição social, então, ou por prejuízo dela, muito inábeis socialmente, não tem uma clareza sobre um monte de aspectos emocionais e ao mesmo tempo inteligentes, Você tem essa distinção, esse contraste. Aí num episódio ele diz assim: para um tolo, até que seu cérebro lhe levou longe, Justamente apontando um pouco dessa contradição às vezes, Às vezes você tem uma pessoa extremamente inteligente, mas socialmente você tem uma série de questões, às vezes uma dificuldade de inflexibilidade, uma porção de coisas que são
realmente coisas que trazem prejuízo no dia a dia. Para um tolo até que seu cérebro o levou longe. Eu admito. Também achei isso. Eu peguei aqui só a primeira temporada para poder condensar, para que, obviamente, quem começar a assistir vai começar por ela, só para condensar aqui alguns pontos em que isso tenha ficado mais claro, né? O que o diretor disse, tá, pessoal? Ele fez essa declaração sobre a característica desse personagem, e ele disse que ele, lendo a Bíblia, lendo os evangelhos, ele percebeu como o Mateus era detalhista, como ele era uma pessoa que pegava coisinhas minúcias, né? E lembrando que ele também assumiu uma posição que naquela sociedade era, do ponto de vista social, muito difícil, que era de cobrador de impostos, né? Era uma sociedade que rejeitava, que abominava esse tipo de pessoa, né? Que assumia essa posição, isso é contado nos evangelhos. Então, isso pode apontar um pouco dessa, digamos assim, dessa falta dessa sensibilidade social. Essa mais ou menos foi a ideia que o diretor trouxe para compor o personagem. Essa mesma mão que você tá vendo aí apontando no botão de curtir, é isso aí. Tá apontando para você curtir. Para você curtir, e se não se inscreveu, ainda se inscreva aqui no canal, tá? A mãozinha tá dirigindo aí você. Agora, nós precisamos entender que isso aqui é uma obra de arte. Não é um culto ou uma missa que tem um compromisso teológico ou litúrgico, né? É diferente, é uma obra de arte, assim como são as pinturas de Caravaggio, né? Caravaggio, na verdade, pintou várias vezes o apóstolo Mateus, numa sequência, e era uma expressão do desejo dele de redenção. Caravaggio era um cara maluco, vida louca total. Ele tinha sido acusado de vários crimes, então era ali um momento de tentativa de redenção dele perante a igreja e perante a sociedade. Então ele empenhou ali toda aquela emoção naquela personagem, e aí ele põe ali a sua expressão artística, ao mesmo tempo que ele também está colocando ali, por exemplo, uma mão, que é a mesma mão que já tinha sido pintada por Michelangelo. Ele está dizendo ali, ao mesmo tempo, olha, eu estou fazendo uma homenagem ao Michelangelo ao colocar essa mão, e eu também estou dizendo, olha, eu pinto tão bem quanto o Michelangelo. Aliás, o Caravaggio chamava Michelangelo, né? Então veja, o que eu quero dizer é que a arte não é puramente a representação, o objeto que você está pintando. Ela é uma expressão do indivíduo, a expressão artística dele. Assim como essa nova série The Chosen também é uma expressão artística do diretor. E ele fez uma opção de não ficar preso somente ao texto bíblico. Porque se você pensa um dia da vida de uma pessoa, o que você vai escrever se você tiver de escrever como foi acreditado? Um monte de coisa vai ficar fora. E a Bíblia é a mesma coisa. Ela tem ali os evangelhos contando uma série de coisas, mas todo o diálogo, todos os momentos que se vive durante aquele dia, né? A grande maioria dele ficou fora desse texto. Então ele foi completando isso com momentos triviais, com momentos de conversa, com momentos de entretenimento. Tem muita coisa aqui, né, nessa série que não é do texto bíblico, mas que é inspirada, é pensando nele, é em homenagem a ele, ainda que tenha uma certa liberdade. Então, por exemplo, para quem já assistiu, né, Jesus é um sujeito muito carismático na série. Realmente eu gosto muito, eu acho muito carismático. E é um sujeito que tem piadinha, sabe? Que é engraçado, que é um sujeito leve, né? Muitas coisas que não estão na Bíblia, mas que é a maneira que ele pensa, que ele exprimiu, ele quis colocar a sua pretensão, né? Assim, artística nesse texto. De fato, pode ser que isso seja verdade? Claro, pode ser que isso seja verdade, né? Os autistas existem desde sempre. Por que eles não existiriam em contextos históricos? Você pega, por exemplo, um livro que chama Outra Sintonia, História do Autismo. Eles trazem alguns trabalhos que levantam hipóteses, por exemplo, naqueles que são chamados os velhos loucos, né, os loucos santos da Rússia, czarista, né, que eles talvez fossem sujeitos autistas. Pode ser que sim, né, são sujeitos históricos que não foram retratados como autistas porque nem existia esse conceito, né? Então, todos os contextos históricos, eles deveriam existir. Se você tem um indivíduo que era um indivíduo realmente muito meticuloso, pouco afeito às convenções sociais, como era Mateus, talvez. Mas o diretor não está afirmando que ele seja. Ele só quis exprimir assim para colocar dentro também da sua própria representação, que é a série, a diversidade humana. Eu gostei muito. Quero saber de você, se você gostou, se já assistiu a série. O que você pensa, né, do ponto de vista, eventualmente, religiosamente, alguém pode acreditar que isso não seja uma coisa apropriada, né? Você pegar o texto bíblico e fazer inspirado nisso, mas colocando outras coisas que não estão, de fato, lá escritas. Eu não vejo nenhum problema nas pessoas que também acharam inapropriado. Acho que faz parte das várias maneiras de pensar tanto a arte como a religião, mas eu quero ouvir vocês aqui, tá bom? Estou aguardando um comentário seu aqui e vamos depois também
mandar esse vídeo para todo mundo. Grande abraço.